Olha só, já estamos de volta, 2 horas e 31 minutos, estamos ao vivo e eu já convido você para participar desse bate-papo de toda quinta-feira que eu recebo a doutora Larissa Rodrigues da Clínica Harmonize. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que vem tomando uma proporção gigante e está se tornando aí um dos procedimentos queridinhos de todo mundo, que é a lipo de papada. Você aí se incomoda com aquela papada? Sabe aquele papinho de sapo que fica assim no rosto? Pois é, ninguém gosta, né? Você já pensou em melhorar o contorno também do seu rosto sem cirurgia plástica? A lipo de papada 3D, ela tem ganhado destaque por trazer resultados mais definidos e naturais, né, doutora? E hoje você vai falar justamente sobre isso. E eu quero que você explique melhor sobre esse procedimento que tem transformado a autoestima de muitas pessoas. Doutora, mas o que é, afinal de contas, a lipo de papada 3D e como é que ela funciona? Então, a lipo de papada, ela visa na remoção do excesso da gordurinha da região submandibular, que é a região da papada, popularmente conhecida como papada. Então, essa lipo 3D, né, nós fazemos 3 acessos para a gente poder fazer a remoção do excesso dessa gordurinha, melhorando o contorno e emagrecendo o rosto. E aí os acessos são por onde? Então, os acessos são geralmente abaixo do queixo aqui e na divisão entre a orelha e o rosto aqui. Então, fica imperceptível os pontos. É um furinho de nada. Exatamente. E aí, doutora, como é que funciona? Qual a diferença desse procedimento para os tratamentos da região do queixo, por exemplo? Então, a lipo de papada é uma cirurgia. Né? Então, a gente faz ali uma cirurgia com o paciente anestesiado para fazer a remoção do excesso da gordura. Né? Diferentemente dos outros procedimentos que não são invasivos, né? Que não são cirúrgicos, como o Hypro para redução de gordura, que é sem cortes, né? Não precisa de anestesia, né? E os preenchimentos de queixo. Né? Então, são procedimentos diferentes. A lipo de papada, ela já é cirúrgica. Ela é cirúrgica. E aí, em que casos a lipo de papada ela é indicada, doutora? É indicada para aqueles pacientes que têm um excesso de gordura nessa região da papada, que não tem mais a definição ali, a divisão de rosto, pescoço. Tudo juntou, virou uma coisa só. Tudo, tá não dá para ver o contorno. Então, a lipo de papada, ela visa isso, retirar esse excesso e emagrecer o rosto como um todo mesmo. Olha, você aí que se identifica com esse tema, já se olhou no espelho, já viu, poxa, eu acho que eu posso melhorar, juntou o pescoço com essa parte aqui, com a papada, virou uma coisa só. Acho que tá na hora, né, de fazer uma avaliação. Doutora, inclusive, eu fiz recentemente a lipo de papada, mas eu fiz a plastimoplastia. Existe uma diferença, doutora, entre ai, gente, engasguei. Platismoplastia e a lipo de papada? É diferente os procedimentos? Sim, são diferentes. Então, a lipo de papada, ela visa reduzir a gordura e a platismoplastia, ela visa puxar o excesso de tecido e costurar no músculo mesmo. Então, ela trabalha o músculo platismo, por isso o nome, né? Então, a gente faz ali a retração tecidual mesmo com o músculo junto, que é o músculo platismo, para não ficar aquele excesso de pele depois da lipo de papada. E aí, no caso, a gente consegue fazer esses 2 procedimentos em um só? Consegue, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Inclusive, se o paciente, por exemplo, fez a lipo de papada, né? E o paciente não quer se submeter a uma nova cirurgia, né, como a platismoplastia. Ele pode sim fazer o Hypro depois para tratar essa flacidez, para ajudar a colar essa pele novamente. Olha, eu digo por experiência própria que o pior desse procedimento, gente, é o pós-operatório, não mais, mais especificamente é a faixa que a gente tem que usar. Porque o procedimento em si, ele não dói. Eu coloquei uma pastilhazinha sublingual, um remedinho, e eu fiquei grogue. Então, tranquilo. Assim, a gente não sente dor nenhuma. Pós-tratamento dá um certo incômodo, mas nada que uma dipirona não resolva. Mas, tirando isso, a pior parte foi a cinta que a gente tem que usar, né? Eu não consegui usar muito tempo, acho que eu usei uma semana só e, tipo, queimei ela mesmo.
que não poderia ter sido feito, né, doutora? E é a parte mais importante. Muitos pacientes negligenciam isso. O pós é a parte mais importante para a gente ter sucesso na lipo de papada. Então, o uso da faixa ali até 30 dias. 6 primeiros dias você usa direto a faixa, só tira para fazer as drenagens, né? A partir de 48 horas do procedimento. E até os 30 dias você vai usar ela para dormir, vai trabalhar, né? Chegou em casa, coloca Ela vai fazer a faixa parte do de seu novo. corpo, né, doutora, na verdade. Então, o pós ele é tão importante como o durante. Então, é muito importante mesmo. Doutora, vamos falar do procedimento em si, porque você falou que são 3 furinhos, um abaixo do queixo, um perto de cada ponta da orelha, né? Perfeito. Um pouco abaixo. Sim. E como é o procedimento como é o processo pro procedimento? Anestesia? Explica pra gente um pouquinho. Então, durante o procedimento, a gente faz a avaliação desse paciente, né? Se é um paciente normosistêmico, se está tudo ok. É um paciente que é hipertenso ou diabético, estando controlado, ele se torna um paciente normal. Então, antes do procedimento, a gente passa uns exames para esse paciente fazer, né? E estando tudo ok, ele pode fazer o procedimento, né? Exceto pacientes cardiopatas ali que às vezes tem que passar pelo cardiologista e só com o aval do cardiologista. Certo. Então, o procedimento, a gente dá uma medicação para o paciente ficar mais tranquilo, né? E tem anestesia, então o paciente não sente nada durante o procedimento. Geralmente varia, né, pela quantidade de gordura, a duração do procedimento, né? Mas geralmente é de 2 a 3 horas ali, né? E é bem tranquilo mesmo. Então, a gente tira o excesso ali da gordura do paciente, o paciente não sente nada. E o pós é muito tranquilo. O paciente vai estar bem medicado, a dor vai estar bem controlada. Então, muito tranquilo mesmo. Exatamente. Quanto tempo é possível ver os resultados? Então, no momento que a gente termina a lipo de papada, que a gente faz ali o antes e depois, né, que a gente vê ali nas redes sociais, a gente já vê mais ou menos como que vai ficar ali cicatrizado. Só que nesse processo, a região da papada incha e desincha. E vai ficar nesse processo até a cicatrização final, que é até de 6 meses. Então, demora. Demora bastante mesmo. tempo. E aí, doutora, existe esse cuidado especial no uso da cinta, né? Como a gente estava comentando agora há pouco. O que é o aceitável de utilização da cinta, no caso? A cinta ela é imprescindível. Ela vai interferir totalmente no teu resultado final. Por quê? Porque depois que a gente tira o excesso da gordura, fica como se fosse um vazio ali entre o músculo e a pele, certo? Uhum. Então, se você não usar a cinta adequadamente, pode ter ali um excesso de fibrose, que é o temor, assim, de muitas pessoas, né? Quando faz a lipo de papada, fica aquela fibrose, que é o excesso de tecido cicatricial, né? Que o tecido ali, ele tenta reparar de todas as formas possíveis para colar de novo, né? Então, assim, o uso da cinta é muito importante para pressionar, né? A faixa é muito importante para pressionar, para esse tecido cicatrizar rente ao músculo. Olha só, os resultados são permanentes ou eles precisam de uma manutenção, doutora? Eu posso voltar a ter a papada de novo? Só se você engordar muito, né? Mas, geralmente, a sessão é permanente. Você tirou ali aquela gordura, ela foi retirada, ela não volta. Só se você engordar muito, né? Mas, fora isso, não volta mais, não. Em média, quantas gramas é retirada? Depende da pessoa? Depende de cada paciente. Eu acho que a doutora tinha dito que tirou 300 gramas. 300 gramas. É muita coisa? É. Gente, então era um papão de sapo mesmo, né? Não, então varia muito. Tem pacientes que a gente tem que fazer a lipo 3D quando o paciente perde o contorno, né? Uhum. Agora, pacientes que têm ali um leve contorno e a gordura é mais localizada na região anterior, aí o acesso é só abaixo do queixo. Não precisa fazer a 3D. Eu fiz a 3D. E é Eu fiz maravilhosa, tudo. porque melhora Tem uns muito furinhos. o contorno, né? É verdade. E eu vou fazer o Hypro também. Então, vamos fazer. Eu tô perturbando a doutora Larissa com esse Hypro desde que eu fechei essa parceria com ela, né, doutora? E pacientes que têm medo, assim, de fazer a cirurgia, né? Pode... É porque o Hypro, ele é uma cirurgia sem corte. Exatamente. Se você for parar pra pensar, né? Só que demanda mais sessões. Às vezes, o Hypro não é para aqueles pacientes que são imediatistas. Por exemplo, eu quero o resultado para agora.
Não, a lipo que vai te proporcionar isso. Agora, um paciente, eu não quero me submeter à cirurgia, eu quero fazer o Hypro. Então, esse paciente, dependendo da quantidade de gordura, tem que fazer ali umas 3 sessões. Maravilha. Agora a gente vai para as dúvidas dos nossos ouvintes que sempre participam aqui com a gente, né? Você que mandou mensagem pra gente, olha, a Daniela Castro, do Asa Branca, ela fala, doutora, mesmo sendo magra, tenho papada. Esse procedimento é indicado para mim? Nós teríamos que avaliar pessoalmente, porque dependendo da quantidade ali de gordura, se for pouca, o Hypro já resolve. Agora, se for um pouco mais, né, se for uma gordura mais espessa, a gente tem um adipômetro que a gente mede ali na hora para saber se o paciente tem indicação para lipo de papada ou se um procedimento menos invasivo é mais indicado. No caso, o Hypro, que ele reduz sem cirurgia, né? Então, a gente teria que avaliar pessoalmente mesmo. O Fábio Oliveira, do Cidade Satélite, boa tarde, Hélio. Homens também podem fazer lipo de papada 3D, doutora? Com certeza devem, né? Tipo, a gente avalia ali pessoalmente, os exames estando em dia, tudo certinho, nós conseguimos realizar sim. Cláudio Mendes, quanto tempo preciso ficar afastado das atividades depois do procedimento? Então, no caso, você vai estar utilizando a faixa ali nos primeiros 6 dias direto, né? Se você não tiver nenhum incômodo de ir para o trabalho com a faixa ali 2 dias depois, você pode Eu tava no dia seguinte, no centro cirúrgico, gravando, também com uma médica minha lá com a faixa, tranquilamente. Pois é, mas pode tranquilamente, né? E depois ali do 6º dia, você pode trabalhar sem a faixa. Você só coloca a faixa quando chega em casa, quando vai dormir. Não precisa, a partir do 6º dia, ir para o trabalho com a faixa. Maravilha. Pra gente finalizar, a Simone Araújo, também do Buritis, mandou mensagem pra gente. Ela fala, existe risco ou efeito colateral nesse tipo de procedimento, doutora? Então, em relação à lipo de papada, como qualquer outra cirurgia, tem um risco, só que muito mínimo, né? Porque a lipo de papada ela é feita com cânula, né? A cânula é um dispositivo que tem a pontinha arredondada, né? Então, dependendo da camada que a gente estiver trabalhando, né? Basta não aprofundar com essa cânula que tá tudo certo, né? Mas assim, o risco mínimo, né, que pode ter ali, no caso, é pegar um vasinho mais calibroso, aí vai ficar mais roxo, vai ficar mais inchado, né? São basicamente esses os riscos, de pegar vasos mais calibrosos, mas é um problema que a gente consegue resolver tranquilamente. Perfeito. Vamos convidar então as pessoas que têm interesse em fazer esse procedimento para irem conhecer a Clínica Harmonize, doutora? Vamos sim. Meus ouvintes, vocês que estão escutando aqui, convido vocês a me fazerem uma visita lá na Clínica Harmonize para fazermos uma avaliação mais detalhada pessoalmente de vocês, para verificar se vocês têm indicação para fazer a lipo de papada ou o Hypro, a tecnologia. Então, venha me fazer uma visita lá na Clínica Harmonize Odontologia Estética. Isso mesmo, olha, a Clínica Harmonize está localizada na rua Altair Pereira de Melo, 1238, ali no bairro União, né, doutora? União, e você pode entrar em contato agora com o John através do 99177-4657. 99177-4657. Vem para a Harmonize, né? E já fique lindo ou linda com a sua papada em dia. Né, doutora? Vamos, não existe com nada certeza, melhor, gente. Olha, realmente é um tapa na autoestima, viu? Você deixar de ter aquele papão e ter um rosto definido, bem marcado, né? E é um procedimento muito bom, é seguro, né? E aumenta muito a Não nossa dói. autoestima. Não dói. Não dói de o jeito pós nenhum. é super tranquilo também. É. Né? Tem que usar a faixa. Só essa parte que eu não gostei. Mas tirando o resto, tô maravilhoso com o resultado. Olha, a estética ela vai muito além da aparência, né? E ela impacta diretamente na nossa autoestima. E é com essas técnicas modernas que é possível a gente alcançar resultados muito seguros e naturais lá na Clínica Harmonize. Doutora, obrigado por ter vindo. Adorei esse bate-papo. Muito obrigada, foi muito E a bom. gente se vê numa próxima. Tá bom. E você aí, eu vou para um breve intervalo e eu já volto. É rapidinho, não sai daí.